Célia, sou graduada em Letras, licenciatura Português e Inglês pela Universidade Católica de Pernambuco. Fiz especialização em Administração Escolar e Planejamento Educacional pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Educação na linha de Políticas Educacionais pela Universidade Federal da Paraíba. Irei compartilhar com vocês conhecimentos sobre a disciplina de Organização e Legislação da Educação, na qual trataremos principalmente a organização atual do sistema educacional brasileiro. Espero que compartilhemos conhecimentos interessantes. É importante que vocês assistam todos os vídeos propostos, consultem o guia para a realização das atividades e sugestões de textos adicionais e leiam todo o livro-texto. Havendo dúvidas, consultem seus tutores que estão à disposição. Daremos início agora à unidade 1, na qual trataremos de Educação, Escola e Sociedade. A educação ela é um aspecto inerente ao ser humano que surge ao longo da história para que os indivíduos possam repassar a outros os seus conhecimentos e garantir que tudo aquilo que aprendeu vai se perpetuar. O espaço escola, enquanto instituição escolar, também surge com uma necessidade social, porém com um papel muito específico de ensinar aquele conhecimento formal. O único papel da escola é, na verdade, ensinar essa ciência construída pelo mundo. No próximo slide, nós vamos ver que ao longo da história nós temos várias mudanças no contexto da educação. A escola, a educação é responsabilidade do Estado. O Estado, enquanto poder público, é quem tem que, de fato, garantir todas essas necessidades do cidadão, né? Garantir a satisfação dessas necessidades e o bem comum. Dentre elas está a educação, a escola. A escola hoje tem uma formatação diferente daquela que é sua real função social. Ou seja, apesar de ter o papel principal de ensinar, nos contextos atuais nós vemos a escola tendo outras responsabilidades que inclusive substituem as responsabilidades da família. Ao longo disso tudo, nós temos legislações que amparam e alteram, respondendo a essas que são as necessidades sociais, como vamos ver no próximo slide. Na atualidade, a escola assumiu para si outras responsabilidades que não são inerentes a ela. O real papel da escola é ensinar. E o que vemos na prática é a escola assumindo responsabilidades, inclusive, que são da família. Segundo a legislação, a educação hoje é responsabilidade do Estado, do poder público e das famílias. Veremos no slide a seguir que a Constituição Federal de 88, a Constituição sancionada num período de redemocratização do país, garante a educação enquanto direito, mas dá também a ela o caráter de responsabilidade não apenas ao Estado. Ela teve um percurso até a sua sanção, um percurso de mobilização no próprio país e, na sequência, e construída com base nela, nós temos especificamente para o contexto educacional a promulgação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 96. Essa LDB, embasada na Constituição Federal, traz princípios importantes ao contexto educacional. Dentre eles, podemos destacar o da gestão democrática, que traz maior participação da sociedade nesses contextos, e também o direito à educação a todos os indivíduos. Encerramos aqui a primeira aula da unidade. Mamãe, vem aqui. Vou esperar só um pouquinho.
Olá, caro aluno. Dando continuidade à unidade 1, trataremos agora nesta aula 2 sobre o processo de elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 88, ela é um ganho e um grande avanço para o país. Faremos um recorte com relação ao contexto educacional. Para o contexto educacional, os seus dispositivos estão previstos nos artigos 205 a 214 e eles introduzem aspectos significativos à educação. Porque introduz a educação não apenas enquanto direito, como vimos na aula anterior, mas introduz também a garantia do acesso, da permanência e do sucesso do estudante na escola. Para isso, é necessário que o poder público, que o Estado, ofereça e garanta todas as condições para a efetivação desse ensino de forma qualitativa. No próximo slide, veremos que a Constituição Federal é um instrumento legal base para a garantia de todos os direitos. Ela é, na verdade, o instrumento que regulamenta e que serve como base para a organização dos diversos atos normativos, dos diversos instrumentos legais das diversas áreas. No slide posterior, veremos que, com base nela, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi organizada, foi sancionada e, de forma detalhada, trouxe mais autonomia aos sistemas de ensino e às escolas. Essa autonomia garantiu, inclusive, que o Estado maior, que o poder público, fixasse normas e dispositivos legais que hoje regulamentam e estruturam o formato e a organização de educação que temos, que no momento atual é dividido em níveis e modalidades que conheceremos de forma mais aprofundada na unidade posterior. Encerramos aqui Dando continuidade, entraremos agora na unidade 2. A unidade 2, nesta aula, tratará do direito à educação e o dever de educar. A educação é responsabilidade do Estado. A partir da Constituição de 88, destacamos a garantia do direito presente na Constituição nas diversas áreas: saúde, educação, trabalho, lazer, previdência social, segurança, proteção à maternidade e à infância e assistência social. Trataremos com ênfase nesta aula do direito à educação. Como já vimos anteriormente, a educação é dever da família e do Estado. É obrigatório pela legislação atual que o Estado ofereça a educação dos 4 aos 17 anos, ou seja, ofereça a educação desde a educação infantil até o ensino médio. Porém, é responsabilidade do Estado ofertar também as condições e vagas para a continuidade desses estudos, se o estudante assim desejar. Um outro aspecto a ser destacado no campo do direito é a questão não só da obrigatoriedade, mas também da gratuidade do ensino público, que garantiu que novos cidadãos tivessem a oportunidade a esses contextos. No próximo slide, veremos que educação, segundo a legislação, ela é um direito público subjetivo, ou seja, é um direito inerente ao cidadão desde o momento que ele nasce, cabendo ao Estado a execução de todas as garantias, a criação de políticas no campo de educação, de políticas educacionais que efetivem que esse direito seja
oferecido de forma segura e qualitativa. A principal fonte de implementação dessas políticas e de normatização e regulação delas na atualidade é a Lei de Diretrizes e Bases, como já vimos na aula anterior. No próximo slide, vamos ver detalhadamente que, conforme a LDB, a educação é dever do Estado e da família, inspirada principalmente nos princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana, tendo como finalidade o pleno desenvolvimento do cidadão. No slide a seguir, ampliaremos ou tentaremos ilustrar esse conceito, mostrando que esse direito precisa ser efetivado, garantindo igualdade de condições, independente de qual seja a necessidade ou a especificidade dos contextos de vida dos cidadãos. Encerramos assim a primeira aula da unidade 2. Daremos agora continuidade à unidade 2. Entraremos na aula 2, na qual trataremos das responsabilidades dos entes administrativos e dos diversos níveis e modalidades que estruturam a organização do sistema educacional brasileiro. A LDB garante a educação como responsabilidade do Estado. Essas responsabilidades, elas são distribuídas aos diversos entes, sendo estruturadas dentro de um regime de colaboração. Ou seja, existem níveis e modalidades que são de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Cabe à União normatizar e acompanhar tudo isso, porque cabe a ela a definição de toda uma política educacional para o sistema educacional como um todo. No slide a seguir, vamos ver como é que hoje está organizado o sistema educacional no Brasil. O ensino ele é dividido na atualidade em níveis e modalidades. Os níveis são 2, educação básica e o ensino superior. Os níveis, eles dão conta de todo o processo de escolaridade possível a um cidadão, desde o seu primeiro dia dentro de um espaço escolar até a sua última possibilidade de escolaridade. O nível seguinte, que é o nível da educação superior, ele se divide em graduação e pós-graduação. Dentro da educação básica, nós temos 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E dentro do nível da educação superior, nós temos 2 etapas, a graduação e a pós-graduação, cada uma com suas subdivisões, que daí decorrem, como o próprio nome já diz, pós-graduação, as especializações, mestrados, doutorados e até os pós-doutorados. No campo das modalidades, as modalidades são formatos especiais para a gente dar conta daquilo que está presente nos níveis. Por que formatos especiais? Porque eles atendem peculiaridades, necessidades que são muito específicas de públicos diversos. Hoje, pela legislação, as modalidades são educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação à distância, educação especial e educação indígena. Existem autores que defendem ainda a inclusão de 2 outras modalidades, que são a quilombola e campo, porque esses povos também têm especificidades necessárias à sua formação, mas a legislação ainda não faz esse reconhecimento, apesar de agregar nos seus diversos artigos alguns elementos e peculiaridades essenciais ao ensino também para esse público. Conhecemos então aqui nesta unidade níveis e modalidades.
Encerramos agora a unidade 2. É importante que você faça a leitura do seu guia de estudo. Dando continuidade, trataremos agora, na primeira aula da unidade 3, sobre a educação básica. A educação básica, como já vimos na unidade anterior, ela é formada por 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas etapas englobam exatamente a faixa etária obrigatória do ensino pelo Estado, oferecida pelo poder público, pelo Estado. A educação básica, ela tem concepções, apesar de ser dividida em 3 etapas, ela tem concepções, objetivos e um currículo que se encadeiam e que trazem regras que são comuns e contínuas. No slide a seguir, vamos ver que a educação básica, as etapas que compõem o nível da educação básica, né? Vamos frisar que a educação básica é dever do Estado, porque a gente tem englobando aí essa faixa etária da obrigatoriedade. E aí a gente tem a etapa da educação infantil sendo responsabilidade de oferta dos municípios. Dentro da etapa da educação infantil, nós temos 2 subdivisões, que são a creche e a pré-escola. A creche é ofertada às crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola direcionada às crianças de 4 e 5 anos. Na sequência, nós temos o ensino fundamental, que é responsabilidade dos estados e municípios. O ensino fundamental, hoje, pela legislação, com duração de 9 anos, que agrega a criança a partir dos 6 anos de idade, etapa também obrigatória. E, por fim, o ensino médio, que é responsabilidade dos estados, com ênfase, encontrando algumas unidades também de responsabilidade da União. Também aí a gente encerra a faixa etária obrigatória, que vai até os 17 anos. No próximo slide, nós vamos ver que, independente da etapa, a educação básica é onde se encontra, né, o público de toda a faixa etária da obrigatoriedade. Então, o Estado, o poder público, precisa ofertá-la com base em 4 pilares que são definidores para a garantia de sua qualidade: o acesso à permanência, a avaliação da aprendizagem, a valorização do magistério e a garantia de recursos específicos para o trabalho com essas etapas. Essas são conquistas sociais e, em cima disso, que as políticas educacionais, no momento atual, são planejadas e projetadas. Encerramos agora a primeira. Daremos continuidade agora à unidade 3. Nessa segunda aula, trataremos de forma mais específica do nível da educação básica. A educação básica, segundo a LDB de 96, a 9394, ela subdivide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que são as etapas que compõem a educação básica. Apesar de ter especificidades bem distintas, essas 3 etapas, elas se correlacionam porque elas tentam, de forma contínua, garantir ao cidadão uma formação que contribua para uma postura autônoma e democrática na sociedade. No próximo slide, nós vamos retomar os 2 grandes níveis que compõem a educação no Brasil: a educação básica e o ensino superior.
O ensino superior, ele é dividido nas etapas da graduação e da pós-graduação e, na verdade, são direcionadas a todos aqueles cidadãos que a ela tiverem interesse. A gente não tem aí nesse nível um campo da obrigatoriedade. Já no nível da educação básica, as etapas aqui estudadas nessa aula são a educação infantil, que se divide em creche e pré-escola. A creche, ela deve ser ofertada pelo Estado, pelo poder público, já a criança a partir de 0 ano de idade, a partir do seu nascimento, porém não de forma obrigatória. Já na creche, que é direcionada, a pré-escola, que é direcionada às crianças de 4 e 5 anos, a gente já tem aí o campo da obrigatoriedade. Eu posso até encontrar algumas crianças cursando a pré-escola com 6 anos, idade essa direcionada ao ensino fundamental, porém são crianças que vão completar essa idade após o corte que o censo escolar faz, que é do mês de março. Então, todas aquelas crianças que completam 4 e 5 anos até março ainda estarão na pré-escola, por isso que em algumas unidades nós encontraremos sujeitos com 6 anos. Mas 6 anos é faixa etária já obrigatória ao ingresso no ensino fundamental. O ensino fundamental hoje, ele é estruturado com duração de 9 anos, ou seja, o ensino fundamental hoje se inicia aos 6 anos, no primeiro ano, e vai até o 9º ano, englobando os anos iniciais até o 5º ano e os anos finais do 6º ao 9º. E, por fim, ainda no campo da obrigatoriedade, dentro do ensino médio, a gente tem uma formatação de ensino que pode ser o regular, daquele com duração de 3 anos, ou um já com um direcionamento técnico, que é aquele com mais 1 ano de profissionalização, ou seja, com 4 anos, e que engloba a faixa etária até os 17 anos, ainda responsabilidade de forma obrigatória por parte do Estado. Relembrando, então, a educação básica é composta de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e os objetivos da educação básica como um todo, enquanto nível, é garantir essa formatação comum e indispensável ao cidadão. Encerramos agora a unidade 3. Te espero na próxima unidade, a unidade. Vai, meu amor. Mais tarde ele chega. Dando continuidade, iniciamos agora a unidade 4. A unidade 4 vai tratar das modalidades do ensino, com ênfase na educação especial, na educação dos jovens e adultos e na educação profissional e tecnológica. Como já vimos nas aulas anteriores, são 5 as modalidades do ensino: educação profissional e tecnológica, educação à distância, educação indígena, educação especial e educação de jovens e adultos. Nesta unidade, vamos enfatizar apenas 3. A educação de jovens e adultos, de início, que ela é direcionada a todos os jovens e adultos que, porventura, não deram continuidade lá na faixa etária correspondente aos seus estudos ou não tiveram acesso. A idade mínima para acesso na educação de jovens e adultos é de 15 anos. Só a partir dos 15 anos é que um estudante pode ser matriculado em turmas da modalidade. Antes disso, ele fica no ensino regular, no diurno, não pode estudar em turmas do noturno, e aí fica matriculado em turmas do ensino fundamental. No próximo slide, nós vamos
tratar um pouco do foco da educação profissional e tecnológica. Como o próprio nome já diz, sua natureza é essencialmente científica, sua natureza é essencialmente de preparação para o mundo do trabalho, tendo já uma área de escolha do estudante específica para o trabalho sobre esse conhecimento. E aí o foco é, de fato, de atuação do estudante depois no mercado de trabalho. No slide a seguir, nós vamos tratar de uma outra modalidade que cresceu bastante nas últimas décadas, que é a educação especial. Na perspectiva atual, a educação especial ela é direcionada a todos aqueles sujeitos que apresentam algumas deficiências ou algumas experiências além do limite. Então, tudo aquilo que está no campo ou da deficiência ou do conhecimento, além do que já é esperado pelo formato regular, é tratado pela educação especial. A educação especial hoje em dia trabalha com a perspectiva de inclusão. A gente não tem mais a realidade daquela segregação de salas em separado para o atendimento a esse público. O que a gente tem é a inserção desses sujeitos nas salas regulares e com as condições específicas aquelas que são suas demandas e necessidades. De forma sintética, no slide a seguir, nós vamos retomar que a educação de jovens e adultos, conhecida como antigo supletivo, ela hoje é uma modalidade, ela hoje está prevista dentro da LDB e ela é direcionada para o ensino fundamental para aqueles estudantes a partir dos 15 anos e para a conclusão do médio para aqueles estudantes a partir dos 18 anos. A educação profissional ela é uma articulação com o ensino regular. Pode acontecer de forma concomitante ou pode acontecer, inclusive, com o estudante indo fazer uma formação complementar do campo profissional numa outra instituição. E a educação especial, ela tenta atender exatamente a essas necessidades especiais dos diversos cidadãos, considerando as suas peculiaridades e fazendo um trabalho direcionado e específico a esse fim. Encerramos agora a primeira aula da unidade 4. Nos encontramos na próxima aula. Daremos agora continuidade à unidade 4. Nesta segunda aula, abordaremos a organização do sistema educacional brasileiro. Retomamos aqui tudo aquilo que foi visto ao longo da disciplina. Relembraremos que educação é um direito do cidadão, direito público subjetivo sob responsabilidade do Estado. Precisamos lembrar também que a educação ela é responsabilidade, é dever da família e do Estado e precisa garantir a esse cidadão a formação necessária para sua plena participação nos contextos sociais. Vimos ainda nesta disciplina que a organização atual do ensino brasileiro ela é prevista em duas normatizações, em duas legislações. De início, na Constituição Federal de 88, que ressignificou esse formato que a gente tem hoje do ensino, quando introduziu princípios importantes à garantia desse direito. E em 96, a partir da LDB, que trata especificamente do campo educacional, quando ela foi trazendo regras e normas para todo o ensino nacional.
Dentre essas regras e normas que foram sendo ajustadas e reorganizadas e modificadas ao longo do tempo, uma delas que nós temos é a organização atual do ensino brasileiro. Essa organização, a partir de, mesmo vindo da legislação de 96, ela não é hoje tal e qual quando foi sancionada lá em 96. Ela foi sofrendo as modificações dos diversos momentos históricos e das diversas necessidades que os sujeitos vão apresentando, porque eles, os indivíduos, são quem sinalizam as demandas, de fato, para que o poder público as implemente no formato de políticas educacionais. Na estrutura atual, nós temos a educação brasileira, a organização desse sistema nacional de educação, dividido em dois grandes níveis: o nível da educação básica e o nível da educação superior. O nível da educação básica, como já vimos, dividido em 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o nível do ensino superior, dividido em 2 grandes etapas: a graduação e a pós-graduação. No slide a seguir, também vamos retomar as modalidades do ensino. As modalidades, na verdade, elas se agregam aos níveis, elas são um formato complementar, atendendo especificidades daqueles cidadãos que têm exigências bem diferenciadas. Então, as modalidades que hoje o ensino tem previsto na legislação são a educação de jovens e adultos, a educação profissional tecnológica, a educação à distância, a educação especial e a educação indígena. Essas são, hoje, as modalidades do ensino reconhecidas pela legislação atual vigente. Encerramos assim esta unidade 4 e a disciplina de organização e legislação da educação. Espero que vocês aprendam bastante com essa disciplina, que a nossa troca de conhecimentos tenha sido significativa. Não esqueçam de fazer a leitura do livro-texto, do guia, de participar das atividades e, quando as dúvidas surgirem, consultar os tutores. Sucesso a vocês!